Muito bem, senhoras e senhores, esse vídeo é bem intenso, tem muita informação, vamos com bastante calma e vamos lá que sucesso está nos esperando. Ó, então é o seguinte, eu vou explicar agora este método que é chamado de Reckwitz-Fissler, os dois pesquisadores que inventaram este método para determinar o índice de confiabilidade. Esse método, muitas vezes o pessoal chama de Form First Order Reliability Method. Não é exatamente isso, mas de fato, a maioria das pessoas quando fala em form quer fazer uma referência a este método. A ideia dos dois foi o seguinte: uma vez que você estava fazendo FOSM, você sempre estava preocupado em definir média, desvio padrão, você nunca fazia nenhuma menção sobre qual que era a função de distribuição de cada variável. Já aqui ele fala, poxa, por que não utilizar esta informação? E ele parte do princípio do seguinte, né? Imagine que você tem duas variáveis normal padrão, né? Então imagina, se você quer saber a CDF, você faria isso daqui. Se você quiser saber a PDF, você faria isso daqui para o ponto de projeto. Então isso aqui é padrão, né? Veja que você tira a média, divide pelo desvio padrão e você analisa no ponto de projeto. E eles falaram assim, olha, que tal a gente pegar e criar uma média e um desvio padrão que são equivalentes. Tá vendo aqui esse Ezinho de equivalente? E que vai fazer com que essa operação resulte no mesmo valor da CDF e da PDF, da função, seja ela qual seja. Então, no ponto de projeto, essa função, que vamos supor que é uma log normal, né? O resultado da CDF e o resultado da PDF da log normal, eles vão bater com o resultado de uma função normal. Lembrando, essas duas equações aqui, eu até peguei no livro, só para relembrar, isso aqui está definido das suas aulas anteriores. Ó, quando eu falei sobre funções normais, você vê aqui no livro a equação para a CDF e a equação para a PDF, tá? Então eu vou forçar um ponto equivalente, que tem a média de desvio padrão equivalente, em que CDF e PDF da log normal, da lambda, ou seja o que for, dê corretamente, dê o mesmo valor, não corretamente, o mesmo valor. Então, ó, qual que é a primeira ideia aqui? Então, eu preciso isolar μ de x e sigma e de x, né? E μ. Bom, eu tenho duas equações e duas incógnitas para eu estar isolando, né? Então, ó, eu vou começar a partir daqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o inverso da CDF de um lado, o inverso da CDF do outro. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com inverso do valor da minha CDF para essa função no ponto de projeto. Tá? Isso aqui é CDF normal, lembrando disso. É igual a x estrela menos μx equivalente sobre sigma e equivalente. Então, vamos tirar daqui, eu vou tirar o μ, tá? Então, ó, μxe, ele vai dar o quê? Vai dar, ó, primeiro eu saio multiplicando estes dois. Aqui está negativo, então, ó, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, x estrela menos sigma x e, que multiplica o inverso da CDF normal de f de x, x no ponto de projeto. Então, aqui está a equação que eu estarei utilizando, independente de qual que é a função CDF, o valor da função CDF que eu estou utilizando, para achar essa média equivalente. Então, essa função é muito importante. Próximo, vamos isolar aqui o sigma, tá? Então, a partir daqui, vou tirar o sigma. Bom, como que eu vou fazer isso daqui? É mais fácil do que... Ó, já que eu tenho aqui o sigma, né? Vamos tentar tirar ele por aqui. Ó. Então, ó, sigma x e é igual a 1 sobre fx, x no meu ponto de projeto, multiplica, então aqui é o valor da PDF, em x estrela
1000xe, sigma xe. Bom, ainda preciso pensar aqui um pouquinho. Ó. Veja que isso daqui é isso daqui. Ok? Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu pegar e fazer isso, eu vou fazer o inverso da CDF normal dessa função neste ponto. Então, vamos colocar isso aqui, ó. Então, no finalmente, vai ficar sigma xe é igual a 1 sobre PDF no ponto de projeto, vezes, e olha só, aqui é PDF do inverso da CDF neste para o valor da minha CDF no ponto de projeto. Então, vocês vão ver que isso aqui você tem que tomar bastante cuidado na hora de estar fazendo o teu programa, tá? Que isso daqui, essa equação e essas equações você vai ter que pegar e colocar lá no teu programa, tá? Então, 1000 e sigma tá aqui, qual que é a equação? Tenha bastante cautela aí na hora de implementar essas duas programações. Então, agora, ó, vamos lá de volta ao nosso programa, tá? Então, vamos inverter aqui. Ó, eu peguei o seguinte, eu peguei o programa que a gente já estava fazendo, que a gente fez no vídeo anterior, quando eu resolvi o 5.5, ó, tá até aqui. Só mudei o cabeçalho, tá? Então, ó, agora é Reckwitz-Fissler Method, mais ou menos, form. Bom, na verdade hoje é dia 22, mas aqui está dia 19. Então, eu vou criar uma rotina, ó, minhas referências, o livro de vocês e também as minhas próprias notas de aula quando eu fiz confiabilidade, que são muito boas. Ó, então, o exemplo agora, eu vou trabalhar com vocês no exemplo 5.11. Esse exemplo 5.11, na verdade, está na página 127, tá? 127 vai até a 129. Então, ó, primeira coisa. Então, esse daqui é exatamente o teu programa que você já tinha. Eu quero criar em cima dele. Ó, a minha função de estado limite não é mais essa função de estado limite. Qual que é a função estado limite agora? Bom, vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Então, página 127. Bom, aqui está o teu exemplo. Ó. Então, na verdade, o que você está fazendo é nada mais, nada menos que módulo plástico vezes FY, ou seja, isso aqui é a resistência plástica e o momento que é o que está sendo aplicado. Tá? Então, é uma das equações, funções de estado limite mais simples que existem. Tá? E lá no final, a hora que você olhar no seu livro, você tem aqui uma tabela com todos os dados. Ó, é uma função z, é uma função normal, média 100, coeficiente de variação 4%. Fy, log normal, média 40, coeficiente de variação 10. E daí o m, o momento aplicado, segue uma função extreme type 1, ou uma Gumbel, média 2000, coeficiente de variação 10. Tá? Então, ó, primeira coisa, essa daqui é a função que você vai estar utilizando, então vamos colocar ela aqui. Então é uma função em que eu vou ter z, bom, vamos chamar aqui, ó, x1 vezes x2 menos x3. E quem que é x1, quem que é x2, x3? Por isso que eu quero colocar aqui tudo utilizando o mesmo programa, né? x1, z, x2 é o meu fy e o x3 aqui é o que? O meu m. Então, ó, isso daqui cai fora. Então, tá aqui a minha equação, né? Então, ó, vamos tirar tudo isso daqui, porque isso aqui era particular do exemplo anterior, né? Então, vamos fazer uma limpa aqui. Opa. Só um pouquinho. Aqui eu quero ter certeza que você entende que saiu tudo do exemplo anterior. Então, ó, a média que você viu lá no livro era uma média de 100 e um desvio padrão, apesar que ele estava lá colocando em coeficiente de variação 4%, mas o desvio padrão aqui sai de 4, né? Então, ó, média para x2, que era o fy, é 40, e o desvio padrão de 4 também.
E x3 era 2000 e um desvio padrão de 200. Muito bem, ó. Então, primeiro passo que eu fazia lá no método anterior era eu assumia x1 igual a média, x2 igual a média e o x3 saía a partir de isolar essa minha equação de função de estado limite, imaginando aqui que g é zero. Então, ó, veja que quando eu fizer isso daqui, o que vai acontecer? Isso daqui vai ser o meu x11 vezes o meu x21. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Isolei o x3 aqui, fica x1 vezes x2. Então, pego aqui ó, x1 e x2 e multiplico eles. Então, ó, vou fazer essa iteração, coloquei aqui um erro e um beta, número qualquer, e eu estou falando aqui que o meu erro vai ser de 0.01, vou ficar fazendo esse programa até acontecer. Defino as variáveis padrões, muito bem, posso deixar isso daqui da forma como está, e agora o que eu vou fazer vai ser definir o vetor de derivadas parciais. Lembrando com vocês que, dá uma olhada no vídeo anterior, se você tiver alguma dificuldade, o que eu fazia? Eu pego a minha função de estado limite, derivo ela em função de x1, eu acho g1, derivo em função de x2, acho g2, x3, g3, né? Só que o que eu preciso fazer, eu preciso multiplicar aqui pelo desvio padrão, além disso, né? Então, ó, o que acontece? A primeira coisa, derivo em função de, deixa eu ver, de x1. Então, se eu derivar em função de x1, e é negativo, é por isso que eu estou me confundindo aqui, menos a derivada. Então, isso aqui vai ficar x, se eu pegar e derivar aqui em função de x1, vai sobrar o x2, então x2, 1, vezes o meu desvio padrão de 1, tá? Porque aqui não tem nada. Então, ó, próxima. Então, agora vai ser multiplicado pelo desvio padrão de 2. Então, é menos quem? O x1, porque agora eu derivei em função de x2, ficou o x1 ali, só que tem o negativo ainda. E o próximo, derivo em função de x3, então vai ficar menos 1, com o negativo que já estava na frente, some o negativo, e aqui vai ficar para mim simplesmente menos 1 com menos 1 dá 1, então ficou simplesmente o desvio padrão de 3. Muito bem, defini aqui o vetor de derivadas parciais. Agora, vamos pegar, dar uma olhada aqui, ó, o beta vai continuar a mesma coisa, o alfa vai continuar a mesma coisa, o Z4 e Z5 também continuam a mesma coisa. Ó, reduzir as variáveis no ponto de projeto e calcular o erro, né? Então, cuidado aqui que o que é que está acontecendo? Esta minha variável aqui ainda precisa ser alterada. Mas eu posso fazer isso daqui a pouco. Aliás, por que não agora, né? Então, vamos só pegar aqui um segundinho. Então, aqui vai ficar o meu x1, que agora, na verdade, passou a ser o x4, vezes o meu x5, né? Vezes x5. Então, ó, só para relembrá-los, né? O que eu fiz aqui foi pegar e simplesmente, já que eu tenho x4 e x5, eu olho lá na função de estado limite. Na verdade, o que eu tenho é x1 e x2, então eu isolo aqui para achar quem que é o meu x3, que nesse caso passa a ser o x6, né? Porque eu estou recalculando ele. Muito bem, isso daqui está tudo bem. Olha, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente que a hora que eu fui refazer esse programa, eu achei que é mais interessante. Em vez de colocar o erro em termos totais, né, vamos fazer percentualmente, tá? Então, vou pegar aqui, ó, eu vou fazer em torno do valor absoluto
Então, em vez de calcular direto, eu vou calcular a porcentagem disso daqui. Mas vamos fazer aqui, ó, do valor antigo, que é x31, e vou multiplicar por 100 para sair em porcentagem. Mesma coisa eu vou fazer aqui, só para sair em porcentagem fica bem melhor, né? Então, aqui eu vou pegar o beta old, o valor absoluto do beta old, e vou multiplicar por 100, só para que saia tudo em porcentagem. Se eu colocar isso aqui em porcentagem, daí aqui não coloco mais 0,01, vou colocar aqui, ó, 1%. Então, parece ser um valor bom. 4, 5, 6... Muito bem, então agora eu acho que eu já estou pronto para quê? Para pegar e inserir o novo passo, né? Então, o novo passo, ele vai ser um passo que ele vai entrar logo aqui a partir do erro. Então, o que acontece? Eu preciso pegar e colocar as normais equivalentes, né? Então, veja bem, lá no livro você vai ver que a tua variável z, que é esse x1, ela é uma variável, vamos colocar até aqui, ó, ela é uma variável normal. Então não tem nada que eu fazer, né? Se eu vou pegar e calcular aí para z, então para meu x1, ele já é uma normal. Então o que vai acontecer? Simplesmente o meu, vou chamar aqui de mu x1 equivalente, ele é nada mais nada menos que o M1 x1, ele é nada mais nada menos que o meu M1 x1 anterior, né? Então esse M1 x1 aqui, eu vou pegar e chamar de original. Eu vou ter que fazer uma coisinha aqui só para eu conseguir usar o mesmo código, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui anteriormente a esse daqui. Isso, vamos colocar bem aqui, ó. Eu vou ter que fazer uma saladinha aqui de nomenclatura, mas você vai me entender por quê. Então, eu vou colocar aqui M1x1 original. Antes de entrar no loop, eu vou te chamar de M1, quem vai assumir o valor de M1x1. Então, ó, vamos pegar aqui o desvio padrão std x1, vou chamar de original aqui também, original. Eu vou pegar igual ao std inicial. Então, esse aqui eu estou fazendo só para entrar no meu loop aqui, como nome original, tá? Para eu não me perder. Ó, então, vamos pegar aqui. Ao invés de você ter x1, vai ser... Vou fazer com todas as variáveis, né? Vou criar um original aí. Então, estou criando aqui o 2, o 3, 3 e 3. Muito bem, ó. Então, quem que é? Já que eu estou trabalhando com a variável normal, o mx1 equivalente é igual ao original. E quem que é o std? Bom, o std de x1 equivalente, ele é igual ao std de x1 original. Muito bem, então agora estou com todo mundo aqui. Eu acho que sim. Então tá, então a x1 tá legal. Agora eu preciso pegar e trabalhar com o meu x2. Lembrando que lá no livro ele fala que o x2 segue uma log normal. Log normal. Muito bem. Então agora vamos voltar aqui um pouquinho no livro. Ó. Quando você olha na definição de uma função log normal, lá no início do teu livro, ele fala, olha, seguinte, se você quer saber qual que é a variância e a média de uma log normal, basta faça ln do que é da normal, coeficiente de variação, lembrando que é sigma sobre 1000, mais 1, e daí também ln da média menos metade da variância ao quadrado. Muito bem, o que é que eu faço? Eu pego e vou, no teu programa, eu vou ter que colocar exatamente aqui
estas equações, tá? Então, vamos fazer isso daqui. Ó, eu já deixei digitado isso daí, porque na verdade começa a ficar complicado. Ó. Mas ó, x2 log normal está na página 23. E veja aqui que eu vou fazer, eu vou pegar log, a mesma equação que você viu eu mostrando para vocês no seu livro, tá? Então essa equação aqui é o que eu acabei de digitar aqui, tá? Então vou copiar. Então veja que agora o que eu passo a ter, na verdade, é quem que é o desvio padrão e a média equivalentes. Só que eu ainda preciso fazer o quê? Eu preciso pegar e, na verdade, equivalente para log normal, né? Mas eu preciso ainda colocar dentro dessa equação aqui. Porque, de fato, eu tenho o valor da minha média e do meu desvio padrão, mas agora eu preciso pegar e calcular no ponto de projeto, né? Então vamos fazer isso daqui, ó. Eu já deixei essa equação pronta, porque também é outra que é muito fácil de errar. Então, ó, se você estiver fazendo aí no seu vídeo, né, para um pouco, dá uma olhada aqui, ó. Estas duas equações aqui para calcular o desvio padrão equivalente e o MU equivalente é o que está aqui, tá bom? Não tem diferença nenhuma, se eu não errei nada, né? Então, ó, vou copiá-las e vamos passar para cá. Então, tá aqui. Tanto o x2 equivalente como o mu x2 equivalente. Lembrando, o que eu estou fazendo? Eu estou levando agora a distribuição, levando em consideração que eu sei qual é a distribuição. Agora, a gente precisa fazer para a terceira variável, que é o meu x3. Então, esse daqui era uma log normal. Agora, o meu x3 é uma Gumbel. Então, a Gumbel, eu confesso assim que quando eu fui fazer a tua aula, eu não achei tão fácil assim não, tá? Então, a x3 é a tua Gumbel. E o que acontece? O teu livro ele traz uma nomenclatura, achei um pouquinho complicado. O que eu acho importante é o seguinte, a Wikipedia nunca está errada, é impressionante. Então, ó, na Wikipedia ele diz o seguinte, ó, se você quer saber a média, pegue o 1000 mais beta gama. Ah, lembrando, os parâmetros é 1000 e beta para a sua Gumbel, tá? Esse gama aqui é uma constante, é a constante de Euler-Mascheroni, desculpa. Então é só um valor, 0,5772. E também ele fala a variância é igual a sigma quadrado sobre 6 beta ao quadrado. Bom, o que eu preciso? Eu preciso pegar e saber desses parâmetros, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vamos pegar e dar uma olhada aqui, ó. Eu já mostrei, coloquei aqui, ó. Isso daqui são as informações que eu tirei da Wikipedia, tá? Para vocês. Então, eu tenho os parâmetros aqui, 1000 e beta. Vamos pegar e ter que isolar isso daqui, né? O que eu quero dizer como isolar? O que eu quero saber é esse 1000 e o que eu quero saber é esse beta aqui. Então, ó, para eu saber quem que é o 1000, eu vou pegar a minha média, então, min, menos o meu beta vezes o Euler-Mascheroni. E daqui, ó, eu vou pegar e tirar o meu beta. Então, o meu beta, ele vai pegar, a variância é desvio padrão ao quadrado, tá? Então, 6 vezes desvio padrão ao quadrado dividido por π ao quadrado. Então, esse aqui é o meu beta. De novo, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu estou mudando a base para a base normal, né? Então, voltando aqui ao programa, estou na Gumbel, ó, eu já deixei essas equações prontas. De novo, se você está fazendo aí junto comigo, basta parar o vídeo aí, ó. Essa daqui e essa equação são as equações que eu acabei de mostrar para você aqui como chegar, tá? Então, tá aqui. E depois eu ainda faço o quê? Eu já vou copiar também. É a mesma equação de cima, só que agora usando a Gumbel, né? A CDF vai ser para Gumbel, assim por diante. Então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V.
porque isso daqui é o que vai estar mudando ali no meu programa. Então, vamos aqui. Muito bem. Então, ó, calculei o beta, calculei o 1000. São o que? São os parâmetros para entrar na minha função Gumbel. Esses serão importantes porque eu preciso aqui, ó, entrar com o valor da PDF, da CDF da minha função Gumbel, não é da minha função normal. Então eu preciso pegar e trazer eles para cá. Próxima coisa que eu também preciso fazer, eu preciso pegar e falar que agora ele precisa calcular M1000 de x1, M1000 de x2, tá? E é o equivalente que eu acabei de calcular agora para trás. Então isso aqui é simplesmente aí para fazer com que o meu programa rode sem nenhum problema, né? Então vamos aqui. Então mudei a base. E mudei aqui também. Bom, e agora ele vai passar a usar esse MUX1, MUX2, MUX3 do programa que eu já havia criado com vocês e ajustei aí o que era necessário, né? Então, ó, vamos pegar. Eu acredito que eu não esqueci nada aqui no meu programa. Eu acho que não. Então, ó, vamos rodar aqui para ver o que dá isso aqui. Opa, eu acho que ele reclamou. Então, ele está falando aqui, ó, que o indexo está errado. Então, vamos dar uma olhada na linha 69. G21, linha 69. Então, aqui está falando que é G2169. Então estou calculando. Opa! X12, desculpa. X. Ah, claro. Ó, aqui, ó. Para cada um ele vai pegar e passar. Não para. Já que eu estou calculando G de I, aqui tem que ser G2 de I, G1 de I e assim por diante. Veja, debugar teu programa faz parte da vida, tá? Então, ó, vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que no teu livro ele vai pegar e trazer aqui algumas. Vou pegar aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então essa aqui é a tabela das iterações, ó. Então começou com 100, foi para 40, 4.000. Vamos dar uma olhada aqui que o programa está fazendo. Então esses aí são os valores de x, né? Será que é esse daqui? Ó, 100, 40, 4.000. E daí ele passa a ser 97, 32, 3 e 14. Vamos dar uma olhada no livro. 97, 32. 3.14 vezes 10 é a terceira, né? Então, mesma coisa. Ó, daí ele sobe. Vamos dar uma olhada no MATLAB. 97. Todos esses valores subiram para a próxima iteração. Roda mais uma vez. 96, 32, 31, 404. Então, ó, veja que é muito próximo aqui do que o livro está trazendo para você. E assim vai. As iterações vão rodando até que eu chego aí no meu beta, ó, 4.002. Quando eu olho aqui, para o livro, ó, veja que tá aí, ó, por 4.02, 4.03, assim por diante. Não está dando exatamente a mesma coisa, mas claro, tem muita conta aí para ser feita, muito erro para ser feito, né? Mas está aí. Agora, quando você pegar e tiver as suas equações de norma, que são equações desse tipo aqui, você pode colocar coeficientes para multiplicar tanto a solicitação quanto a resistência, de tal forma que esse teu beta aqui vai dar o valor esperado, ou seja, o beta, lembrando que isso aqui quer dizer a tua probabilidade de falha. E de fato, usando o método de Reckwitz-Fissler, é o método mais sofisticado aí, analiticamente, né? Muito obrigado, é isso e até o próximo vídeo. Até mais.